Olá, sou o professor Cid Marques, estamos aqui para trabalhar a parte de informática, estamos dentro de planilhas eletrônicas, trabalhando com Excel e agora a gente vai entrar numa fase onde você vai ter que acompanhar a linha de raciocínio, porque todas as bancas cobram isso, tá? Você fazer o preenchimento automático de algumas células, ok? Então, como que eu faço isso? Eu vou apresentar aqui para vocês, na próxima tela, um quadro onde eu tenho várias informações. E para a prova de concurso público, todas essas situações já caíram e elas podem continuar caindo recorrentemente em qualquer banca, tá certo? As informações, elas são aplicadas, você digita, aperta a tecla Enter, a célula aceita e a partir do momento que ela foi aplicada, você pode pegar naquilo que a gente chama de alça de preenchimento. O termo alça de preenchimento, ele se relaciona, por exemplo, vamos supor que a célula A1 esteja selecionada. Aí ele vai ficar com aquele contorno e aqui, ó, no cantinho vai ficar um símbolo para você chamado alça de preenchimento. Você pode pegar nessa alça de preenchimento com o mouse. Aí você segura o botão do mouse e arrasta para baixo, ou segura o botão do mouse e arrasta para a direita. Qual é o objetivo da alça de preenchimento? Ele gera sequências lógicas, só que na ausência de sequência lógica, ele gera repetição. Então, olha o que a gente pode estar avaliando aqui, ó. Você pode ter o preenchimento ou a cópia daquela informação que você tem na primeira célula. Por exemplo, para a gente diferenciar bem o que é repetição, ou seja, a cópia, ou o preenchimento sequencial. Avalia comigo, janeiro, que é o que está na primeira célula. Nessa primeira célula, quando eu pego na alça de preenchimento e arrasto para baixo, não existe uma certa lógica indicando que se você levar essa informação para a próxima célula, seja para a direita ou seja para a esquerda ou para baixo, você está fazendo um preenchimento sequencial, como se eu estivesse buscando fevereiro. Então a ideia é que a gente busque dentro de todas as informações que estão aqui nesse quadro, quais que são de preenchimento automático e quais que fariam a repetição, ou seja, aquele que não tem lógica nenhuma, que ele faria apenas uma repetição. Só que para isso acontecer, é importante que você saiba que existe uma lista personalizada de termos a serem preenchidos sequencialmente. E o que está dentro dessa lista, ele vai repetir. O que não está nessa lista, o que ele vai fazer? O que está na lista, ele vai fazer o preenchimento. O que não está na lista, ele vai repetir. Então, eu vou mostrar na próxima tela o que está nessa lista para você entender junto comigo o que vai ser repetido ou preenchido, tá certo? Então, vamos lá. Para você encontrar essa lista, você tem que clicar lá no menu Arquivo. Eu digo menu arquivo, mas tomem cuidado, porque algumas bancas chamam de guia arquivo, tá certo? Essa guia arquivo, ela vai apresentar uma lista de comandos, por isso que ela é diferente das outras guias, né? Porque as outras, elas apresentam tudo em grupos e essa apresenta uma lista vertical, por isso que a gente chama de menu, a própria Microsoft chama de menu. E aí, eu tenho um dos itens que se chama opções. E dentro desses itens opções, ó, opções do Excel, ele mostra essa lista completa de opções. Aí eu vou estar entrando em avançado. Aí quando você entrar em avançado, você vai pegar aqui, ó, a barrinha de rolagem e vai descer ela. Até lá embaixo, onde você encontra editar listas personalizadas. A ideia de editar listas personalizadas é que você conheça as listas que já são padrão do Excel. Lá no seu trabalho você pode preparar outras, não tem problema nenhum, mas em prova de concurso público só cai aquilo que é padrão. Deu para você entender? Então vamos conhecer a lista personalizada como se eu estivesse clicando aqui, ó. Então a próxima tela nossa, ela mostra a lista personalizada. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, aquele primeiro texto que eu digitei na primeira célula, ó, janeiro. Na sequência vem fevereiro, na sequência vem março, na sequência vem abril, maio, junho e assim sucessivamente até dezembro. Se eu tivesse digitado, por exemplo, os meses abreviado, ele faria a mesma coisa, janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Se eu digitar os dias da semana, ó, domingo, só que olha o detalhe, ó, segunda-feira, com o hífen, tudo juntinho, bonitinho, preparado como manda a nossa língua, tá?
e os dias da semana abreviado. São as únicas 4 listas que nós temos. Qualquer coisa diferente disso não vai ser preenchido, ele vai ser apenas copiado. Então o termo preenchimento, ele diz que ele vai fazer a continuação a partir do primeiro item digitado. E quando você fala que ele vai copiar, se é um termo que não tem na lista, ele vai simplesmente pegar aquele termo e repetir várias vezes. Então vamos voltar para aquela tela que a gente estava para avaliar quais são os termos que serão repetidos e quais são os termos que serão preenchidos. Então vamos lá, ó. Acompanhem aqui comigo. Janeiro tem naquela lista? Tem. Se tem naquela lista, janeiro vai ser preenchido, ele não vai ser repetido. Então o que vem na sequência de janeiro é fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente. Deu para entender? Isso para a direita ou para baixo. Se você pegar na alça de preenchimento daquela célula e arrastar para a direita, o próximo vai ser fevereiro. Se você pegar na alça de preenchimento e arrastar para baixo, o próximo vai ser fevereiro. Mas aí vem uma banca de concurso público e vai pegar você no pulo. Ela fala o seguinte, você tem a informação numa célula qualquer digitado janeiro. Pega na alça de preenchimento e ao invés de arrastar para a direita, arrasta para a esquerda. Significa que ao invés de ir para frente, você está indo para trás. Olha a lógica que eu quero que você entenda. Ou seja, o próximo, ao invés de ser fevereiro, ele vai voltar para trás. Ou seja, qual é o mês que fica atrás de janeiro? Dezembro. Então ele vai seguir para a direita naquilo que a gente chama de sentido horário e para a esquerda no sentido anti-horário, ou seja, ele vai voltar no tempo, dezembro, novembro, outubro e assim sucessivamente. A mesma coisa na vertical. Para baixo ele é fevereiro, março, abril. Se eu arrastar para cima, ele volta dezembro, novembro, outubro. Deu para você entender? Então o termo janeiro ele está na lista personalizada, portanto ele faz o preenchimento. Janeiro, só que abreviado. Jan, ele está naquela lista? Está na lista. Então ele vai fazer também o preenchimento. O próximo seria fevereiro, março, abril, para trás dezembro, novembro, outubro, para cima dezembro, novembro, outubro, para baixo fevereiro, março, abril. Deu para entender? Até aqui tá fácil, ó. Segunda-feira. Isso está escrito exatamente como está na lista personalizada? Está. Então, para frente é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Para trás, domingo, sábado. Para cima, domingo, sábado. Para baixo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Um detalhe, eu comecei para facilitar o seu entendimento pela primeira informação que tem lá na lista, janeiro, segunda-feira. Só que eu poderia pegar, por exemplo, escrever março. E se eu pegar março e puxar para a direita, ele vai vir o próximo, do mesmo jeito que vem janeiro, ou seja, não importa em qual parte da lista que você comece, vai ser feito o preenchimento natural. Deu para entender? Então aqui, ó, segunda-feira, segunda abreviada, a mesma coisa. Só que, olha isso daqui, ó. Isso não está na lista, a palavra segunda, ele tem segunda-feira, não tem segunda. Então se eu pegar na alça de preenchimento de uma célula onde está escrito segunda, qual vai ser a informação que vai ser passada à direita, ou abaixo, ou acima, ou à esquerda? Vai ser feita uma repetição, ou seja, para a direita, segunda, para baixo, segunda, para cima, segunda, para a esquerda, segunda. Não vai fazer o preenchimento porque não é previsto, não tem na lista personalizada. Deu para você entender? Qualquer termo, meu nome, o seu, nome de produto, nome de empresa, não importa. Apareceu o nome, vai ser repetido. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. Peguei lá The Clash. Isso daqui é um termo aleatório. Peguei lá uma informação qualquer e coloquei. Se eu pegar na alça de preenchimento e arrastar, ele vai manter essa informação porque não tem na lista personalizada. Deu para você entender? Então esse sempre é repetido. Agora olha o que eu tenho aqui, ó. O 1 não está lá, você já viu que não está lá. Só que 1 é número. Portanto, número, ele tem aquilo que a gente chama de possibilidades de sequências lógicas. Só que tem um porém. Depois do número 1, o que vem? Será que vem o 2? Será que vem 1,1? Ninguém sabe. Nem o Excel não está programado para saber. Portanto, depois do número 1, não sendo indicado o que vem na sequência, ele vai apenas repetir o número 1. Não é feito o preenchimento. Deu para você entender? Agora olha esse caso aqui, ó. Eu coloquei 2 números na sequência, 4 e 5. Se eu selecionar esses 2 números, 4 e 5, aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma alça de preenchimento só aqui, ó. Aí eu pego e arrasto.
olha o que está acontecendo. O Excel vai interpretar da seguinte forma: se o primeiro é 4 e o segundo é 5, a diferença entre eles é de um número inteiro. Significa que o próximo vai ser obrigatoriamente 6, porque a diferença de 4 para 5 é um inteiro, do 5 para o próximo tem que ser um número inteiro também. Então o próximo vai ser 6. Eu vou pegar um exemplo mais prático que inclusive caiu numa prova não muito tempo atrás, tá? A prova dizia o seguinte: a primeira informação é 1,3. A segunda informação, 2,4. Aí você, como usuário, seleciona os dois, pega na alça de preenchimento, que sempre vai estar aqui no cantinho inferior direito, e arrasta para baixo. Pensando que eu tenho que me preocupar com a diferença do primeiro para o segundo. O primeiro 1,3, o segundo 2,4. A diferença entre eles é de 1,1, não é assim? Então o próximo tem que também ter a diferença de 1,1. Ou seja, o próximo obrigatoriamente vai ser 3,5. Essa é a lógica do preenchimento. Percebe que isso não é repetição, ele é preenchimento usando lógica. Só que para que a lógica numérica exista, você tem que ter no mínimo 2 números. Se você não tiver no mínimo 2 números, ele não vai fazer essa sequência para vocês. Deu para entender? Aqui, ó, tem um outro detalhe importante. Nesse outro caso aqui, ó, eu tenho uma palavra e um número, da mesma forma que aqui, ó, eu tenho uma palavra e um número. O que acontece? A palavra, a gente já sabe, não está na lista personalizada, ela vai repetir. E o número, ele tem uma certa lógica, não foi isso que a gente conversou? Então, quando eu junto os dois, palavras e números, a palavra se repete e o número faz sequência. Neste caso, por exemplo, não importa se vai ser este ou este, os dois vão fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho a sequência como que vai ser feito. Se no primeiro era fase 1, na sequência vai ser fase 2. Assim que funciona. Se o outro era 1 fase, o próximo vai ser 2 fase. Então olha o que acontece. No caso de eu misturar letras e números, a palavra se repete e o número se preenche. Deu para vocês entenderem? Isso é uma coisa que cai muito em prova de concurso público e exige a atenção do candidato, porque não é a prática, você não está colocando em prática, você está lendo e toda vez que você está lendo você tem que lembrar de como que o programa atua. Essa é a grande dificuldade do Excel. Ficou claro? Vamos lá. Ó. Voltando para cá, eu tenho uma outra situação. Ó. Primeira fase. E aí eu coloco aqui ó, um exemplo, primeira fase da PF. O que vai acontecer? Eu tenho palavra, número, palavra. Como os números estão entre as palavras, esse número vira texto. Aí não tem jeito, ele vai ser integralmente repetido. Então o que vem abaixo é fase 1 PF. O que vai para a direita? Fase 1 PF. O que vai para cima? Fase 1 PF. O que vai para a esquerda? Fase 1 PF. Ou seja, quando eu tenho aqui ó, o número obrigatoriamente no centro de duas palavras, ele é repetido junto. Deu para vocês entenderem? Isso é uma certa lógica. Aqui, ó, eu tenho uma situação, eu coloquei a letra A como exemplo, a letra B, mas poderia ser qualquer palavra. Por exemplo, poderia ser o meu nome, Cid, aqui, ó. E aqui poderia ser outro nome, Ana. Alguma coisa desse tipo. Quando eu pego e faço o preenchimento, nesse caso, vou até colocar aqui do lado, ó, colocar Cid e Ana. Aí eu selecionei os dois, peguei na alça de preenchimento e arrastei. O que vai acontecer? Cid não está na lista, Ana também não. Portanto, o Cid vai ser repetido. Só que antes dele ser repetido de novo, eu tenho que repetir Ana. Aí depois Cid novamente e depois Ana novamente. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai repetindo na sequência dos dois. Então ele repete os dois, depois repete os dois novamente e assim vai. Então aqui aconteceu isso, ó. Cid, Ana, ou A e B, como era o exemplo anterior, aqui ó, sempre que for texto, ele vai pegar os dois textos e vai repetindo na sequência. Olha o outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Janeiro, abril. Significa que janeiro está na lista personalizada e abril também.
Só que eles não estão na sequência, não está janeiro, fevereiro e março, está janeiro e abril. A mesma lógica dos números que a gente usou, que era 1,3, depois passou para 2,4, eu tenho que calcular a diferença, a distância entre eles. No caso dos meses, é janeiro, aí pula fevereiro e março para colocar abril, não é assim? Então o próximo ele vai ter que pular 2 meses também. Então pula maio e junho para vir julho na sequência. Então se aqui ó, janeiro e abril ele pulou fevereiro e março, o próximo tem que pular 2 meses também. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho janeiro e dezembro, ou seja, ele está pulando todos os meses do ano. Daqui para frente ele tem que pular novamente todos os meses do ano para fazer a próxima sequência. Se ele pulou 10 meses, o próximo tem que pular mais 10. E assim vai, sempre buscando a lógica e o preenchimento. E aqui, ó, para a gente fechar essa parte, eu tenho um problema. Datas, elas sempre são feito preenchimento, sempre. Só que a data sempre preenche o dia e o resto ele vai fazendo sequência. Então, por exemplo, se eu colocar dia 1º de janeiro de 2017, pego na alça de preenchimento e arrasto, o próximo vai ser 2 de janeiro de 2017, 3 de janeiro de 2017 e assim vai. Ele sempre vai fazer a sequência. Quando termina o mês, ele muda quando ele termina o dia, ele muda o mês. Quando termina o mês, ele muda o ano e assim sucessivamente ele vai fazer uma sequência lógica obrigatória. Mas observa isso que eu coloquei aqui, ó, 29/2/2014. Aí, isso daqui caiu na prova, gente. Numa prova que, assim, a gente busca como coisa absurda a banca fazer esse tipo de questão. Porque aqui eu estou ensinando você que quando eu coloco uma data, ele vai fazer mudança da data. O próximo vai ser a próxima data e assim sucessivamente. Pergunto eu, existe dia 29 de fevereiro no ano que foi citado, 2014? Não, porque não é ano bissexto. E por não ser ano bissexto, isso não é uma data, isso apresenta como texto. E como ele apresenta como texto, olha o que caiu na prova. Essa informação para o candidato se confundir com isso daqui, ó, achando que seria a mudança de 29 para o primeiro dia do próximo mês, na verdade isso não é uma data válida, então o que ele muda é o ano, porque isso daqui passa a ser um texto e ele, como texto, passa a ser fixo porque 29 de fevereiro não existe. Aí muda o ano. Então, olha a dica. Se a data for válida, muda o dia. Na sequência que muda o mês e na sequência que muda o ano. Se a data não for uma data válida, porque a gente pode digitar qualquer coisa, aí ele sempre vai considerar a última informação para mudança, que no caso é o ano. Então, o restante inicial fica tudo igual, ou seja, ele repete, e o final que vai fazer o preenchimento. Deu para você entender? Essas são as questões da alça de preenchimento, só que tem um porém. A alça de preenchimento, ela pode ser utilizada para fazer preenchimento de fórmulas. Então, por exemplo, se eu tenho uma fórmula, usando aqui, ó, A1B1, usar o endereço que está colocado ali, ó, igual a 1 mais B1. Aí eu pego essa célula e vou, com a alça de preenchimento, arrastar para a direita. O que vai acontecer? Como eu estou trabalhando com várias informações misturadas dentro dessa célula, eu vou ter que avaliar o que vai ser feito o preenchimento e o que vai ser repetido. Então vamos lá, ó. O sinal de igual repete, porque ele é um texto. Agora, a próxima informação é um endereço e por ser endereço ele muda. Só que olha para qual a direção que eu mudei, ó, para a direita. E eu tenho a letra que se refere à coluna e o número que se refere à linha. Quando eu arrasto para a direita, o que muda seria a letra. Então, quando chegar aqui, vai ser B. Só que o 1 permanece, porque quando eu arrastei para a direita, ele não mudou a linha. Então, ele continua como B1. Então, ó, o detalhe é que a letra mudou, o número não. Mas, por ser uma informação, ele repete. O B passa para C e o 1 permanece. Então, ó, as informações que mudam quando eu arrasto para a direita são as letras. E se eu arrastasse para baixo, como que ficaria isso? Igual, que permanece, o igual é texto. A letra A, neste caso, vai permanecer, porque eu mantive na mesma coluna. Só que o número 1 vai passar para 2, porque eu mudei de linha. O mais permanece, ele repete. O B permanece, porque eu me mantive na mesma coluna, só que o 1 passa
para 2. Então eu tenho duas situações distintas, ó. Quando eu arrasto para a direita, o que mudam são as letras. Quando eu arrasto para baixo, o que muda são os números. São duas situações. Isso que nós acabamos de ver é chamado de referência, ou seja, os endereços todos são referências. Só que, conforme eu permito que elas mudem, tanto para a direita quanto para baixo, elas são chamadas de referências relativas, porque elas estão mudando. Só que pode acontecer de pintar uma necessidade de você, quando arrastar ou para a direita ou para baixo, de você dizer, eu não quero que essa informação mude, eu quero que ela seja absoluta. Repara que eu estou usando os termos que a própria Microsoft usa para determinar o que muda, o que não muda, que é referência absoluta e referência relativa, e também as bancas de concurso público, todas elas utilizam esse termo. Então, referências relativas são aquelas que mudam, referências absolutas as que não mudam, tá? Olha o que acontece, ó. Se eu quiser que a minha referência fique absoluta, ou seja, que ela mude de relativa para absoluta, só que somente em relação às linhas, ou seja, quando eu mudar para a linha de baixo eu não quero que mude, eu vou usar um símbolo, que é o cifrão. Só que observa onde que eu coloco o cifrão, ó, antes da informação que eu não quero que mude. Ou seja, eu coloco o cifrão antes do 1. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso ter a necessidade de colocar só aqui e não aqui? Posso. Então eu coloco só onde que eu vou precisar. Da mesma forma, eu posso querer que as referências sejam absolutas para colunas, ou seja, quando eu arrastar para a direita ou para a esquerda, eu não quero que mude a letra. Então olha o que eu vou fazer. Vou colocar o cifrão antes da letra. Sou obrigado a colocar os dois? Não, não sou obrigado a colocar os dois. Eu posso colocar só antes do primeiro endereço, ou só antes do segundo, ou nos dois. Isso vai depender de você, tá? Só que observa a diferença. No primeiro caso, eu fiz a referência absoluta para as linhas que são referenciadas pelos números. E no segundo caso, eu fiz a referência absoluta pelas letras, que é a referência das colunas. Mesmo assim, eu ainda posso precisar fazer uma referência absoluta para o endereço completo, ou seja, para tanto a linha quanto a coluna. Olha como que vai ficar, ó. Coloco o símbolo do cifrão antes da letra e outro símbolo do cifrão antes do número. A mesma coisa aqui, ó, símbolo do cifrão antes da letra, símbolo do cifrão antes do número. Aqui é a referência absoluta de verdade, é aquela que trava tudo, tá certo? É aquela que você não vai deixar mudar nem quando você arrasta para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, nem para cima, porque você está dizendo que o endereço não pode mudar. Claro que eu fiz um exagero aqui colocando em todos os endereços, mas no dia a dia você pode colocar só em uma parte da sua fórmula aquele cifrão para indicar isso eu não quero que mude. Lembrando que tudo isso foi feito para referência da alça de preenchimento. Lembra que eu falei, ó, só vai funcionar quando você pega na alça de preenchimento e arrasta. Se eu não for usar a alça de preenchimento, isso não serve para nada. Acostume-se, em prova de concurso público, as bancas costumam colocar cifrão em tudo, só que nem sempre aquele cifrão serve para alguma coisa. Se não for dito no enunciado da questão que você vai arrastar para a direita ou para baixo, pela alça de preenchimento, não vai servir para nada, você faça a leitura como se o cifrão não existisse, ok? No próximo bloco, a gente vai trabalhar sobre o seu outro assunto, montando as fórmulas, e quando eu precisar da referência, agora a gente já sabe como funciona, ok? Te espero lá.